No início da matéria, nós vimos uma forma que Freud fala sobre o aparelho psíquico, que é reconhecendo processos inconscientes e também processos pré-conscientes e inconscientes. Desculpa. Processos inconscientes de um lado, processos pré-conscientes e conscientes de outro. Essa forma de pensar o aparelho psíquico foi chamada de primeira tópica. Mais para frente, quando Freud publica o eu e o isso, né, ele vai trazer uma segunda tópica. Antes de eu mostrar para vocês a segunda tópica, uma pergunta que vocês costumam fazer, e é uma pergunta importante, é: o eu é a mesma coisa que o ego? O supereu é a mesma coisa que o superego? Sim. Quando os primeiros livros de Freud foram traduzidos no Brasil, eles foram traduzidos do inglês e não diretamente do alemão. E a ideia de ego era, de alguma forma, como formando um conceito erudito, uma ideia da psicanálise não tão acessível. Mas, quando Freud escreve no alemão, ele está usando o pronome eu, né, em alemão. Então, ele está se referindo a essa palavra que nós usamos quando vamos falar de nós mesmos, a palavra eu. Né? E da mesma forma, o isso é um pronome demonstrativo. A gente não tem no português como tem em outras línguas, né? Eu não sei falar sobre o alemão, mas eu sei que é parecido com o inglês. No inglês a gente fala assim: it's raining. Está chovendo. O que está chovendo? No português a gente não diz, mas no inglês diz que é which. Aí it hurts. Isso dói. Está doendo. O que está doendo? No português eu posso fazer essa frase, dói, sem dizer o que. No inglês eu não posso falar a frase sem dizer o que. Então eu digo it hurts, dói. E no português a gente pode usar então o isso dói. Então o que o Freud está usando são os pronomes que são usados na vida cotidiana. Então as traduções mais recentes traduzem também para os nossos pronomes o eu, o isso e, derivando do eu, o supereu. Vamos então falar um pouquinho da segunda tópica. Então, na segunda tópica existe o eu, o isso e o supereu. Então vamos lá. Neste livro, né, o eu e o isso, que também aqui foi traduzido como eu e o it, como que é colocado? O eu, ele é visto como um centro de unidade, de coerência, de continuidade, e ele tem uma tarefa bem difícil, que é ser um mediador entre o isso, o supereu e a realidade externa. Então aqui veio uma cena, uma lembrança que é do teatro de vocês do ano passado, vocês se lembram? Né? Representando o eu, isso e o super eu. Ai, que lembrança boa, né? Quando a gente fala do isso, nós estamos falando das pulsões, desejo, essa dimensão inconsciente que nos move e nos impele. Já quando a gente fala do super-eu, a gente fala dos controles, das censuras, das inibições e também dos ideais. Esse conjunto na vida psíquica que é um parâmetro do que devemos e não devemos ser. Então, ao propor essa segunda tópica, mais uma vez, para Freud, o que marca a nossa vida psíquica é o conflito. Então, se a gente olha para o eu, por isso e para o super-eu, nós estamos vendo instâncias em conflito. Instâncias em conflito em que o eu ocupa essa posição de mediador. Então, o que é o isso? O isso é um pronome impessoal. Quando não é alguém que faz, algo faz. Quando não é alguém que comete, que age, algo acontece. Então, o isso acontece. Ele é escolhido por corresponder ao que há em nós, que é tão íntimo e ao mesmo tempo tão estranho. É o que nos move, nos faz sentir, pensar, agir, e ao mesmo tempo é tão incompreensível e inapreensível. Vocês devem estar se lembrando, né, do que será. Pois é a instância psíquica mais facilmente identificável com
o inconsciente. Então, quando a gente fala do isso, né, essa dimensão das pulsões, do que nos move, do que nos impele, do que nos impulsiona, nós estamos falando dessa dimensão em nós que é predominantemente inconsciente. E o supereu? Né? O supereu ele é formado no longo período da infância, em que a criança é totalmente dependente de seus cuidadores. O supereu, ele deriva originalmente das exigências, proibições e críticas parentais. Então, vocês se lembram da identificação? Que na identificação o eu vai se formando e internaliza. Então, essas exigências, proibições e críticas são trazidas para dentro da dinâmica psíquica. Os padrões da educação familiar e também da sociedade são introjetados, ou seja, incorporados no mundo psíquico. Então, o supereu, ele incorpora essas regras, padrões, exigências, deveres, é uma internalização dessa instância de proibições e de incitações. O supereu, ele observa o eu e ele mede, compara o eu em relação ao ideal, ao que deveríamos ser. Né? Na matéria de clínica, a gente vai falar mais sobre isso, sobre essa questão do ideal, essa instância de censura, de exigência que é o supereu. Agora era a gente poder passar por essas instâncias para falar do tema da nossa aula de hoje, que é o eu. Então, como que Freud traz o eu no eu e o isso? Freud traz o eu como um mediador entre dois mundos que lhes são basicamente estranhos. O mundo de dentro, o isso, e o mundo de fora, a realidade exterior. Então, o eu, ele ocupa essa posição de mediação. Tem um conflito ali e o eu media, não me lembro como conjuga o verbo, gente. Freud também fala do eu como uma sensibilidade que tem a antena do psiquismo. É como se o eu estivesse lá, para receber os estímulos. É um órgão de percepção de todas as excitações, tanto as internas quanto as externas. Essa função de radar se completa com a função de integrar e adaptar a vida pulsional interna às exigências do mundo externo. Então, tá lá o eu de mediação. Que tarefa difícil, né? Essas exigências pulsionais do isso e essas exigências do que deve ser feito, da realidade. E uma relação exclusiva com o corpo, na medida em que o eu se define com a projeção mental da superfície do próprio corpo, né? Existe essa ideia de um eu como a imagem do corpo, mas exatamente como a projeção mental dos contornos do nosso corpo, pensando nessa questão de superfície, né? A gente olhar para o espelho e ver o eu, a gente dizer eu e pensar a imagem. E, por fim, um desenvolvimento cujo percurso é marcado pelas identificações sucessivas com os objetos pulsionais. Então, ver a formação do eu é ver a formação de identificações, como nós comentamos ao longo da aula. Então, gente, voltando a essa obra de Freud, que é o eu e o isso, né, a gente vê como Freud traz o eu numa instância de mediação, numa instância de conflitos. E Freud vai investigando também que existe uma dimensão consciente do nosso eu, mas, em grande parte, o eu também é inconsciente. Afinal de contas, há muito em nós que não somos nós que controlamos, que não somos nós que escolhemos, que nós não compreendemos, nós nem mesmo acessamos. Falar sobre o eu é também falar do inconsciente, né? Então, essa busca por conhecer e definir o eu tem o que escapa, né? Tem o que vai além, o que ultrapassa. É importante a gente pensar no conceito de inconsciente também para pensar sobre o eu.